Boa noite, humanidade. Tudo bem? Vamos começar nossa live hoje. E eu quero convidá-los, antes de tudo, para fazermos um aterramento, uma meditação de aterramento, uma técnica que tem como objetivo nos centralizar no momento presente de forma breve, tá? Não vai ser uma técnica longa não, tá bom, pessoal? Então vamos lá, eu vou convidá-los agora a simplesmente prestarem atenção na respiração de vocês. Vocês podem estar em qualquer lugar, tá bom? Nesse lugar que você está, note o seu corpo apoiado neste lugar e fique atento à sua respiração. Perceba o ar entrando e saindo nesse momento. Note também a força da gravidade sobre o seu corpo, na sua cabeça, na espinha dorsal, nos braços, nos ombros. Perceba a gravidade, a sutileza dela. Isso, de forma breve. Faça esse escaneamento no seu corpo, percebendo, através da força da gravidade. E respire naturalmente. E agora retorne aos poucos, percebendo. Dê uma espreguiçada e vamos começar a nossa live. Seja bem-vindo, meu caro amigo, E aí, Breno, como é que vai, mestre. querido? Tudo bem, meu Tudo irmão? bem contigo? Graças a Deus, Tudo tudo bem. certinho, Breno. Tá conseguindo me escutar bem aí? Como é que Muito está o bem, áudio? muito bem. Você me escuta legal também? Te escuto, legal. Perfeito. Só vou ajeitar a câmera aqui, baixar um pouquinho. Ok. Boa noite a todos que chegaram agora. Então, nosso papo de hoje vai ser o valor do autoconhecimento. Uhum. E antes de iniciar esse papo, gostaria de me apresentar. E depois de me apresentar, Clérison também irá se apresentar. Ok, queridão. Ok, eu vou contar um pouco da minha história. Como é que eu entrei nesse caminho do autoconhecimento? Eu vou voltar uns 10 anos, tá? Da minha existência, quando eu tinha 19 anos. Aham. Mas o nosso tema é esse mesmo, o valor E... do autoconhecimento, né? Exato. E o valor se faz E aí, vai ser reconhecido pela prática, né? é verdade. Então, vou trazer um pouquinho essa história. Com 19 anos, eu estava iniciando minha vida adulta, né? Saindo da escola, entrando na faculdade. Uhum. Acabei entrando em um curso que era Relações Internacionais, com a finalidade de trazer a paz no mundo, de ser de diplomata. Eu tinha esse sonho. E aí acabei me decepcionando um pouco com esse curso, que ele, no dia que eu tive uma aula de estratégia, de negociação internacional, e eles disseram que não existia paz. Na verdade, era uma guerra segura. E nesse momento eu fiquei um pouco decepcionado com essa teoria, com essa abordagem, né?
das Relações Internacionais, de Guerra Segura, Uhum. e isso me fez deixar esse curso e fazer um intercâmbio após ele, para buscar me conhecer, buscar saber qual é o meu espaço na sociedade, né? Aí eu fiz Uhum. esse intercâmbio, fiquei um ano fora do país, eu fui para a Austrália, e também fiquei em uma ilha lá na Polinésia Francesa, perto da Austrália. Uhum. E foi lá que eu descobri, na verdade, a minha vocação. Foi com um amigo que eu convivi lá, que ele tinha uma psicose, ele tinha traços esquizofrênicos, e eu convivi diariamente com ele durante 3 meses. E foi uma luta diária. E no fim dessa convivência com ele, ele disse para mim: Breno, você seria um bom psicólogo. Você me ajudou muito aqui na convivência. E isso despertou o sentimento em mim. E quando eu voltei do país, de lá, desse local, Nova Caledônia, que é uma ilha lá na Polinésia, eu voltei querendo estudar psicologia. E aí que começa a nossa história juntos. Antes de começar essa história juntos, lá também eu descobri filosofias orientais acerca do autoconhecimento. Eu comecei a engatilhar nesse caminho através do taoísmo, do budismo, do yoga. E fui fazendo as práticas, né, relativas a esses métodos de autoconhecimento. Só que faltava algo em mim. Faltava algo para me preencher. Que essas práticas não preencheram. Preencheram até certo momento. E aí eu busquei na ciência da psicologia e foi aí que eu encontrei Clérison Torres. Eu fui lá no primeiro dia de aula, ele era coordenador do curso de psicologia na Unime. E ele começou a falar de uma psicologia integrativa, de uma psicologia baseada em evidências, transpessoal, relativa ao autoconhecimento. E na palestra que ele deu, né, de boas-vindas aos alunos que você deu, Clécio, Uhum. você conseguiu integrar a psicologia de uma forma que eu não tinha visto antes, né? Que trouxe a questão do ser integral nela, que conseguiu ver a razão, o valor de cada abordagem da psicoterapia, sem negar nenhuma. E isso me motivou muito. Imagina aí, entrar no primeiro semestre já tendo essa abertura, né? Que no decorrer do curso eu via muita guerrinha entre teorias, né? Um falava mal da outra, aí ficava nessa guerra, parecia política dentro da psicologia. E esse fundamento que você me deu logo no início, me deu essa segurança de dizer, não, tá tudo certo, todas as teorias elas se integram e elas têm o valor delas e dá para a gente trabalhar em Uhum. harmonia, né? De fato. E aí a gente começou, eu comecei a me empenhar. Você falava de meditação na faculdade e eu já praticava antes de chegar no curso de psicologia. E aí eu já tinha me colocado, né, à disposição para fazer parte daquele grupo de meditação. Você colocou lá o projeto de O NEPNA, autoconhecimento e meditação, a gente fez. NEPNA, NEPNA. Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Meditação, Neurociência e Autoconhecimento. Isso aí. E aí a gente começou a pesquisar sobre o tema, participar de congressos, receber os alunos, né? Os alunos de psicologia. E desde esse dia, né? Desse tempo, a gente começou a investir, né? Eu conheci Uhum. você, a gente começou a investir juntos. E eu confesso a você, Cléison, você até pode dizer como é que eu entrei no curso, né? Realmente. Todo desnorteado, todo confuso. Aí eu começava a ler as abordagens, a psicopatologia, eu via bipolar em mim, eu via esquizofrênico em mim, eu via depressivo em mim, eu via ansioso em mim, eu via tudo ali, velho. Como todo Era uma estudante, salada de patologia. como Oi? todo estudante de psicologia, quando estuda psicopatologia, acha que ele começa a ficar angustiado, porque acha que tem tudo. É. E aí eu entrei nessas crises, né, existenciais do curso.
Uhum. E até vale dizer que as pessoas acham que eu já ouvi falar, né? Que até uma crítica, me permita até fazer uma crítica, das pessoas não levarem a sério esse curso, né? Achar Uhum. que é um curso de fazer um curso de um mês, um coach e resolve, a pessoa vai lá e faz terapia e não. Existe uma transformação no estudante ali. Desde o primeiro dia que ele entra na faculdade, ele começa a se desenvolver ali no processo, juntando Uhum. com a parte clínica, na parte de estágio, na toda a técnica, toda a teoria, supervisão. Então é um arcabouço muito grande, é uma coisa séria a Uhum. psicologia. É uma crítica que eu acho que vale a pena trazer aqui, não desconsiderando as outras abordagens que estão fora realmente da faculdade, mas Uhum. alertando, né, que exige experiência, exige tempo. Hoje, depois de 7 anos do início, 7 não, 8, que eu entrei, do início até hoje, eu vejo que eu preciso aprender mais. Não é Uhum. uma coisa formada, é para a vida toda como psicólogo, de fato. Então, eu acho interessante trazer essa consideração. Pois bem, e aí, o processo de autoconhecimento, o valor dele, né, para mim. O valor dele para mim foi o seguinte: eu deixei de ser uma pessoa prisioneira dos meus pensamentos, das minhas crenças, do que a sociedade derramou em mim, e me tornei senhor de mim mesmo, desses pensamentos. E poder reconsiderar a todo momento crenças, formas de ver o mundo e saber lidar com as emoções, as relações. E eu acho que esse é o valor básico aqui que eu posso dizer agora. E a partir disto, eu quero passar a palavra para você, Clérisson. Você trazer um pouco. Ah, deixa eu apresentar a Clérisson também, profissionalmente. Ele é Já mestre em falou. desenvolvimento humano. Já falei, né? Pronto. E trabalha com moralidade, né? Sua tese de mestrado foi moralidade, né? Fale um pouco Uhum. sobre sua tese. Ok, em termos da tese, da dissertação de mestrado, na verdade, foi analisar o Uhum, juízo, o raciocínio moral de professores e alunos universitários, né? E aí a gente estudou à luz da teoria uhum, de Lawrence Kohlberg, no caso. Isso porque eu sempre desejei ser uhum. professor e, como tal, entendia que o professor não se bastava apenas na instrução, que a educação é a integração. E logo todo professor tem um dever para consigo mesmo de se tornar de si para si, por si e para os outros, um educador. E o educador é muito mais, né? A educação não se basta na instrução, a educação é a integração de todas as nossas dimensões. Então, uma das dimensões fundamentais no processo educacional é justamente a dimensão moral, a dimensão ética, a dimensão estética do humano. Daí eu fui estudar o raciocínio moral de professores e alunos universitários para entender na teoria do Kolbe, que é um psicólogo, do desenvolvimento moral, que quanto mais o indivíduo ofertar dilemas morais em sala de aula, mais conflitos cognitivos ele promove, e, por conseguinte, mais possibilidade do estudante, tal qual o professor, né, avançar nos seus estágios de raciocínio moral. E quanto mais alto é o raciocínio moral, mais há uma sincronicidade entre raciocínio e atitude moral, né? Mas quanto menor o raciocínio moral, não necessariamente eu ajo com base em tal raciocínio, entende? Então a intenção era que a educação Entendi. também promovesse o desenvolvimento moral do ser humano. Breno, Maravilha, maravilha. tal qual você em particular, eu pessoalmente tive minhas referências como professor, né? E, obviamente, na Universidade Federal, foi os meus professores que me convidaram e me exortaram, pelo exemplo deles, literalmente, a esse processo de autoconhecimento. O curso de psicologia, inevitavelmente, faz esse convite, né? Só que a grande questão hoje, assim, me permita falar então um pouquinho, Breno, é que Uhum, autoconhecimento hoje está sendo bem falado, isso é muito legal, mas o autoconhecimento uhum, ainda é um despertar
digamos assim, na consciência do ser humano, tá? Falar de autoconhecimento ainda está no âmbito do saber e pouco no âmbito do sentir. Autoconhecimento ainda está com uma expectativa, um almejar em particular. Mas quando a situação é emergente, quando a situação dolorosa, quando a situação conflituosa em si aflora as nossas vicissitudes, a gente ainda devaneia, divaga, foge um pouquinho, e é compreensível, né? Mas é inevitável, né, ser convidado, exortado pela vida, levando-se em conta a lei de evolução, ao processo do autoconhecimento. Eu também tive referências, daí a responsabilidade nossa, não só como professor, como psicólogos, ou mesmo como entes humanos, ou como pais, ou como mães, a nossa responsabilidade em termos de exemplo, né, em nossas casas, em nossa comunidade, em nosso trabalho, seja onde for. O nosso exemplo, né, como diz o Jair Tesso, se não motiva, ao menos, né, incentiva, né? Então, ele é exemplo, ele é tocante, ele nos mobiliza. O que eu gostaria de pontuar a você, se você me permite, em relação a essa temática, Uhum. já que o nosso tema hoje é o valor do autoconhecimento, e também eu gostaria de Uhum. expressar um pouco dos meus sentimentos, da minha história de vida em relação a isso. A primeira compreensão, Breno, me dê só uns 5, 10 minutinhos, a primeira compreensão que eu tenho em Fique à relação a vontade. isso, a primeira compreensão que eu tenho com relação a isso é que nós humanidade, para falar de valor do autoconhecimento, nós, humanidade, devemos compreender que nós estamos carentes de uma nova, um DNA, posso dizer assim, um novo DNA, uma nova liga, né, de DNA em nossa humanidade. Nós estamos carentes, nós estamos necessitando, né, de um marco, verdadeiro marco, para uma humanidade diferenciada. E essa humanidade somos nós, né, porque não basta ser humanos, temos que ser um pouco mais do que humanos, porque o humano ainda engana-se, né, erra, comete, né, ainda é incongruente, ainda vive suas fragmentações. Então, o grande desafio é alçar voos, de fato, como diz a esfinge, né, a simbologia da esfinge. Abrir as asas e poder ir além, no caso. Ora, mas esse ir além, né, nos convida a compreender três coisas que temos falado como marco para a nova humanidade. Digo temos, né, por participar, e você também, da Fundação Ocidente, e através da Fundação Ocidente a gente tem divulgado, né, o marco para uma nova humanidade. E dentro desse marco a gente destaca a questão da meditação, da consciência e do autoconhecimento. Tá? Essas três coisas são fundamentais. Vou falar muito breve, porque o nosso foco é o autoconhecimento, mas até para compreender essa escadinha, no caso, tá certo? Hoje a gente entende que a gente ainda confunde, por exemplo, meditação com técnica. A gente ainda confunde o estado mental da meditação, o estado de ser meditação, né, com apenas uma técnica ou um relaxamento. Então, eu vou meditar, não é para expandir a consciência. Geralmente, eu vou meditar para ver se eu apazigo a minha ansiedade, a minha depressão, a minha insônia, a minha angústia, ou sei lá o quê. É sempre uma forma de um escapismo, né? Uma estratégia de eu me escapar daquela situação dolorosa. Mas a meditação nos convida verdadeiramente a um estado de presença. E sem esse estado de presença, eu não vou me autoconhecer, né? Porque o autoconhecimento só ocorre no aqui e agora, nunca no futuro, nunca no passado. Então a meditação é um primeiro passo, mas a gente ainda, nós, humanidade, ainda careceremos compreender que a meditação é um estado de ser, né? E como tal não se resume numa técnica em si. Sempre quando alerto meus clientes, por exemplo, que quando estou usando desse recurso de uma prática de meditação, que o foco dele não deve ser o fim, né? Diminuir a ansiedade, isso, aquilo. Isso é efeito colateral, isso é inevitável acontecer. Mas o objetivo dele é entender que a meditação, como tal, enquanto exercício, é uma boa, é um trabalho, e é uma oportunidade dele se ver, se enxergar, se perceber, se integrar. Está vendo? Logo, a meditação é um método para o autoconhecimento. Porque enquanto método, enquanto estado de presença, ela nos convida a nada mais, nada menos
Primeiro pela auto-observação, para que a gente possa se auto-integrar. E se integrar, Breno, pela meditação, é se tornar um com aquilo que eu chamo, denomino, conceituo de ansiedade, de depressão, de insônia, de vício, de preguiça, e assim vai. Então, observe que a meditação é o primeiro passo, mas a gente ainda está nos primeiros passos. Eu sei muito bem as leituras, a academia eu trabalho isso, mas o fato ainda é pouco compreendido, mas já é um grande passo. A segunda coisa é entender a consciência. A gente ainda está dando, observe, a meditação nos dá a noção de o que é ser onipresente. Olhe bem, quando eu medito, você medita, as pesquisas já mostram que um grupo de pessoas meditando, há uma sincronicidade nas ondas cerebrais. Quando pessoas meditam em prol de uma paz mundial, né, uma pesquisa bem clássica, né, em Washington diminuiu o índice, né, de violência por ter 1.000 meditadores naquele momento com essa intenção, por exemplo. Então, a meditação nos dá essa onipresença. Eu e você se torna um, há uma unicidade, uma integração nessa totalidade. A gente tira essa coisa de partes, né? E é bem fácil compreender porque a meditação nos leva ao atemporal. Porque quanto mais eu penso fixo, mais eu temporalizo. Né? Eu sempre brinco, 100 quilômetros de ida, 100 quilômetros de volta. Quando eu rumino um pensamento, eu repito a mesma coisa, eu penso fixo, logo dá meio-dia, mas não dá 10 horas. Mas quando eu flexibilizo os pensamentos, passou o tempo, eu sei, mas foi rápido. Imagine no estado de integração que a meditação me leva. Nesse estado, eu sou. Entende? Eu sou o que sou. É nesse estado que nós somos o que somos, tal qual somos. E é nesse estado de verdadeira presença. Quando nós saímos dele, aí sim o efeito colateral da dor dos ombros diminuiu, da dor de cabeça, né, se apaziguou, né, a ansiedade já tem menos por cento, sei lá, de ansiedade, porque não dá para precisar o produto que vem do processo do autoconhecimento que nasceu através do uso do método da meditação. A outra coisa, né, que um marco que a gente está divulgando para as escolas, para as comunidades, né, para as empresas e tal, que se sempre trabalha essas três coisas, esses marcos, né, consciência, meditação, consciência e autoconhecimento, eis a razão das escolas, dos institutos, a Escola Nanda, Instituto Superior de Educação Ocidente, e bem como a gente tem implantado isso na FGN, Faculdade de Gestão e Negócios, né, e assim vai, né, essas disciplinas. O fato é, aqui em Salvador, o fato é, consciência também ainda é uma dificuldade, né, de compreensão. Né? Dentro da psicologia a gente viu vários conceitos de consciência, mas a meditação, ela vai ser a chave, ela é a chave para que a gente conceba melhor o que verdadeiramente é consciência. Porque na meditação a gente começa a exortar, sensibilizar aqueles que praticam que ele não é o pensamento, ele não é aquela emoção, ele não é aquele sintoma, ele não é depressivo, ansioso, angustiado, entende, nervoso, irritadiço, preguiçoso, ele não é, ele está assim. Porque o que ele é a consciência. Tá vendo? Então é outro problema, porque a gente ainda entende consciência como algo relativo muito aos pensamentos. Entende? E como se eles me definissem. E nós não somos os pensamentos. Mas esse estado de presença nos favorece expandir a consciência, por entendermos também que a consciência é algo inato do ser humano, ainda que inato, precisa ser despertada em nossas relações, e daí o estudo e desvendamento das leis da natureza, essa investigação, né, filosófica, científica ou mesmo religiosa, mas como cientistas de si mesmo investigando a natureza, a gente pode expandir melhor a consciência. E para isso a meditação nos dá, né, essa autodistanciamento, tá vendo? Para que eu me dê conta que eu não sou aquilo, eu sou a consciência que percebe o estado de depressão, o estado de ansiedade, porque esse estado é da nossa natureza física e psíquica, Breno. Então eu preciso usar da minha dimensão noética, da consciência maior, não da consciência consciente, tá vendo? Mas de uma consciência mais expandida, né, de fazer essa desfusão cognitiva e me perceber nesses, digamos assim, quem vê de cima não vê melhor. Então, eu estou em cima da montanha, vendo melhor essas montanhas interiores que em mim ainda residem, no meu corpo, na minha alma.
Ora, então, nesse sentido, a meditação também vai nos ajudar. Entende? Está vendo o primeiro passo? Porque ela nos dá onipresença. E essa expansão de consciência nos dá mais onipotência. Está vendo? Eu vou ter mais potencialidade, eu vou ter mais possibilidades de agir segundo as leis da natureza para realizar. Acredite, Breno, o autoconhecimento desses três, né? Eu tenho refletido também ultimamente, e isso com os amigos, o autoconhecimento parece ser o dito fim, ainda que eu estou separando, mas eles estão interrelacionados. O autoconhecimento é o que nos dá onisciência, entende? Esse sim, tá vendo? Onipresença, onipotência, digamos assim, onipotente e onisciente. É o autoconhecimento. Então, autoconhecimento não tem nada a ver com saber. Autoconhecimento é pensar sem pensamentos. Autoconhecimento é difícil isso hoje. A gente fala de autoconhecimento, mas uma coisa é eu falar aqui e dar uma aula sobre autoconhecimento, entende? Nós falarmos bastante, mas autoconhecimento é prática, é vivência. É difícil colocar em palavras, no caso. Então, por exemplo, se eu estou ansioso, agitado, com insônia, e a gente usa como método lá a meditação como meio, por exemplo, a dialética relacional, de você dar uma percepção, eu dou uma outra percepção, mas eu lhe escuto e não fico me preparando para fazer uma defesa ou querendo lhe convencer de algo. Né? Eu lhe dou uma escuta plena, você me dá uma escuta plena e talvez eu me dê conta, ao lhe ouvir, ao mesmo, a eu me ouvir, talvez reconfigurar meu campo de percepção. Então, é nesse momento também oferta o autoconhecimento, porque você me choca, me confronta e eu me dou conta, me permito dar atenção plena sobre mim e, por conseguinte, me permitir a reconfigurar, a conceber algo novo e, ao perceber que concebi, modificar-me, me transformar. Então, só para finalizar, Entendi. falar de autoconhecimento, o valor dele, tá vendo? O grande valor dele vai ser, acredito, mais alçado, mais compreendido passo a passo pela humanidade, quando ela se permitia mais praticar e menos falar sobre autoconhecimento, talvez, ainda que ele seja necessário. Mas conceber que eu falei, estudei na academia, estudei nas escolas, estudei onde for, vamos praticar. Quando você me provocar, Breno, e eu me der conta que aquilo que está acontecendo de mim é uma irritabilidade, um nervosismo, em vez de eu culpabilizar você, eu vou dar atenção plena ao que está acontecendo, tá vendo? Em mim. Porque você não me irrita, você revela que a minha natureza, não sou eu, mas ela ainda reage de forma irritadiça. Mas quando eu defino querer ser outra coisa, querer ser calmo, aparentar um ego tal, uma persona tal, eu termino fugindo dessa natureza compulsiva que carece de maior foco, de maior uso da consciência para me integrar aquilo e expandir esse corpo, essa alma, porque a vida se prova pelo movimento. Então, em vez de eu amarelar na vida, em vez de dizer que alguém me gerou ciúmes, é me dar conta que essa pessoa revelou que eu ainda reage de forma ciumenta. Essa integração, acabou o palavrão, acabou o cabeção, acabou qualquer concepção de abordagem teórica, filosófica que for, seja de Buda, de Jesus, não sei o quê, porque não adianta. O meu cliente chega no consultório, sabe os seus ditos sintomas, sabe todas as teorias, mas ainda é escravo. Escravo entende? Daqueles sintomas. Então, o autoconhecimento é o que nos liberta. Esse é o valor maior. Ele nos dá liberdade. E aí, Breno, me dê mais 2 minutinhos. Autoconhecimento não se resume em livre-arbítrios. Autoconhecimento se resume, se eu posso dizer, se resume, é o que ele nos dá, é liberdade. Né? Geralmente a gente diz assim, eu sou livre, tá vendo? A gente articula a liberdade com escolha. Parece-me que liberdade é muito mais do que isso. Então, essa é uma concepção que contrapõe o existencialismo. Essa é uma concepção consciencialista e não existencialista, a que eu vou dizer aqui agora. Né? Porque a liberdade, quem escolhe, livre não é. Quem escolhe, livre não é. Não que eu não possa fazer escolha, eu tenho livre-arbítrio para isso. Mas eu tenho que conceber, ou estar atento se meu dito livre-arbítrio está íntegro com as leis da natureza, sintonizado com minha lei, com as leis que residem dentro de mim, com minha natureza maior, entende? Porque eu posso ser dito livre,
brigo com você, passo anos fora, fui para a Austrália, tá vendo? Fui para a Austrália, desculpa, briguei com você, fui para outro planeta, se for o caso, só para não ver Breno. Mas que danada de liberdade é essa quando eu retorno a Salvador e eu estou lá na praia, no calçadão, eu sou capaz de ver Breno. Ele não me viu, mas eu sou capaz de mudar de calçada. Então, que danada de liberdade é essa que anos e anos depois eu ainda estou preso, escravo, aprisionado a uma memória psicológica, tá vendo? Então, autoconhecimento se faz na relação. Autoconhecimento se concebe o seu valor quando se percebe em si a liberdade, alcançada porque se integrou com aquela irritabilidade, com aqueles ciúmes, com aquele nervosismo, com aquela depressão, com aquela angústia, porque isso não é nosso, está em nós. A gente não se resume a isso, tá vendo? Mas para conceber verdadeiramente o autoconhecimento, eu tenho que ter noção de consciência. Para conceber o que é consciência, meditação. Tá vendo? A meditação é esse primeiro passo para nos dar noção de presença, porque nós estamos mais no futuro, mais no passado, daí a depressão ser o mal do século, mais preso ao futuro, mas muito pouco no presente. Então, hoje, falar tanto de meditação, esse é o primeiro passo grandioso para uma nova humanidade, para que nos dê a noção real do que é consciência, e não é pensamento. Você diz algo, Breno, eu me chateei, e eu mudo meu estado de ser, meu estado de humor, porque uma palavra que você disse, um elogio talvez mal empregado, ou algo que equivale, ou simplesmente isso me irrita, me tira do sério e eu mudo meu estado de humor. Olha, uma palavra foi capaz de eu modificar-me. Então, só foi uma mudança, entende? Aparente. Eu não cresci, eu não sou o que você diz ser, eu não sou o que eu penso ser, eu não sou o que as pessoas dizem que eu seja, eu sou o que sou, tal qual sou, tá vendo? Isso nos dá a verdadeira noção de consciência. É o que a meditação nos ensina, tá? Para que aí sim, no terceiro passozinho, a gente possa realmente ser oniscientes. Entende? Isso é autoconhecimento. Bom, só foi uma provocação, né? E a palavra fica aberta também para a gente aprofundar um pouco mais, porque liberdade só se alcança assim, Breno, pelo menos também na minha experiência, quando a gente experimenta esse estado de integração. E aí sim, autoconhecimento. Pensar sem pensamento. E, por conseguinte, o que acontece, aí só depois. Porque a natureza ela tem as suas extravagâncias para os mais esforçados, os mais dedicados, os mais impetuosos no que se refere a esse processo de desbastar, de desnudar-se, de desvelar-se mais a mais. Por isso que no oráculo de Delfos, né, já dizia assim, né, não só conhece-te a ti mesmo, mas ele dizia, né, homem, era mais ou menos assim, homem, só através do autoconhecimento você vai conhecer o universo e os deuses. Em ti reside o tesouro dos tesouros. Tá vendo? Então, essa noção, que é a dimensão espiritual, é a nossa verdadeira dimensão do ser, e não do querer ser. E não tem problema querer ser, mas esse ser real só aflorará quando a gente perceber aquilo que eu não quero ser. Eu não quero ser ciumento. Ok, então o que está acontecendo é o ciúme. Então aceitemos, na verdade, o que está acontecendo, que é aquilo que eu não quero ser, ciumento. Porque eu não sou ciumento, mas estou com ciúmes. Então eu tenho que dar atenção a isso. É aí, Breno, que pega, porque é desagradável, é desafiador, né? Porque a gente ainda não concebe, não é percebe, que a dor é a justificativa da vida. E quando eu falo de dor, não estou falando necessariamente de sofrimento, mas é quase inevitável que a gente não sofra ainda com a dor. Entende? Não é fácil ser crucificado e não experimentar, não sofrer com, entende? Com a crucificação, ainda que dolorosa. Entende? Mas até em termos de história da humanidade, né, os grandes, né, meditadores, por exemplo, né, experimentaram situações bem loucas, no caso, né, aparentemente absurdas, e conseguiram, né, parar o coração, parar o movimento cerebral, ficar embaixo da terra. Não sei se necessitamos dessas coisas, como muitos hindus já fizeram isso, mas é uma prova cabal de que eu posso experimentar dor e não sofrer com ela.
É isso que a psicologia, né, a terapia que você é muito afeito, da aceitação e compromisso, traz de que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A grande choque do autoconhecimento é nesse momento, porque a dor, né, eu estou ansioso, hoje acolhi mais uma pessoa, né, com ansiedade. Ok, então eu estou com insônia, não estou dormindo há dias. Ok, então vou lhe ensinar uma prática, tá certo? Mas mais do que a prática, mais do que a técnica, o mais importante é o seu estado de ser durante a prática, que esse sim é a sua meditação. Você vai dar atenção na sua respiração, você vai respirar contando 6 segundos, segurar 3, solta 6, segura 3. Mas não faça essa técnica, essa prática, essa técnica mesmo, como um fim em vista, mas sim como um meio para você se ver, se enxergar, se encarar, se perceber, se integrar com aquilo que você disse ser insônia, ansiedade, angústia. Veja os pensamentos passarem. Então, é um namoro. A meditação é um verdadeiro namoro, ainda que método do autoconhecimento, é um namoro para a pessoa começar a se desidentificar com seus pensamentos, se desidentificar com suas emoções, se desidentificar com suas crenças e ser mais do que ele acha ser, que é o que ele é. Maravilha. Diga aí, querido. Eita, peraí que eu vou dar atenção. Deixa eu dar atenção aqui em mim. Deixa eu sentir agora. Pois bem, show de bola, viu, Clérison? Eu queria comentar também minha percepção, em outras palavras, o que você disse, né? E aí me confirme se faz sentido o que eu trago aqui Uhum, também. No que você trouxe, você tocou no tema das relações, né? Você falou de outra forma que as relações são autorrevelações, né? Que as relações não são só a nossa busca natural por segurança, satisfação e prazer, né? Que a gente busca do mundo. A relação tem um sentido maior. Tem um sentido maior que nos proporciona essa autorrevelação. Como você disse, não é outro que me deixa ciumento, não é outro que me deixa nervoso, não é outro que várias coisas que a gente traz. Não, o outro revela que ainda existe esse estado de ser em nós mesmos. E o autoconhecimento, também, como você trouxe, o autoconhecimento não é você dizer, eu sou nervoso, eu estou me conhecendo, tá? Eu sou uma pessoa, ó, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de ir na praia às vezes. Ó como autoconhecimento eu tenho. Ó o quanto de autoconhecimento eu tenho, pessoal. Humanidade, eu me autoconheço muito. Eu sei o que eu gosto e o que não gosto. Ainda é pouco. Isso é conhecimento, isso é saber de si. Isso é saber. Mas o que a gente está trazendo aqui é questão de sentir e ser. É um pouco além. Exige essa autointegração, exige essa autoobservação do que ainda uhum. se apresenta. E como você disse, é doloroso, é desagradável, mas não é bruto, não é aquilo que você vai morrer por isso, né? Claro, pode entrar em estado de pânico, ok. Pode dar uma surtada, tudo bem, a gente lida. Uma surtadinha aqui, lá, um pânicozinho, aquele peito rasgando. Isso é autoconhecimento. É dar atenção a esses estados que ainda apresentamos. E esse é o Uhum. valor das relações. Eu quero compartilhar um pouco da minha prática clínica quando vem casais, né? Terapia de casal, que eu estou fazendo um pouco também. Está sendo até bacana, Clécio. E Uhum. aí traz esse conceito. Legal. A gente sempre exige do outro. O outro não faz isso, não faz aquilo. E sempre visando no fim, né? Se o outro fizer isso, eu vou ficar mais tranquilo. Se o outro deixar de fazer isso, eu não vou mais ficar com raiva. Mas Uhum. cadê o valor naquela relação? Cadê a autorrevelação? Cadê o sentido real de estar ali junto, um com o outro? E o autoconhecimento nos convida a isso, né? Perceber algo mais do que essa segurança, prazer e satisfação. E deixa eu comentar também outra coisa que você falou aqui, que eu também quero trazer em outras palavras, né? Do mesmo fenômeno.
Afinal, somos humanidade, né? Somos uma coisa só. Se estamos conectados, então está tudo certo. Você abordou o ser humano em 3 níveis dele: o nível físico, psíquico e moral, espiritual, né? E Uhum, você trouxe também que o ser humano, essa trindade, ele recebe com os órgãos, né, os sensores dele, os órgãos sensoriais, ele percebe com os sentidos, né? A percepção e a sensação, elas se complementam. A sensação, ela recebe. A percepção é a consciência daquilo, né? É você maturar aquela sensação, é você perceber. E aí já vem o conceito da sensopercepção, né? Que é essa dialética. E esse é o segundo nível da percepção. Às vezes a gente recebe algo e não percebe, né? Ou vice-versa. E aí você trouxe também o nível moral, né? O espiritual, que é mais do ser, que a gente está convidando essa humanidade a viver esse ser, né? E além, que o ser é o que é o que eu sou, o que você é o que somos. Que é esse estado, trazendo um pouco da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, que eu me fundamento. Na ACT, esse termo é o eu como contexto. O que isso quer dizer? O eu, ele se apresenta como um contexto. Tudo aqui dentro é um contexto. O que eu estou sentindo é um contexto, é algo que ocorre, é um fenômeno. O que eu penso é um contexto. E o eu que observa, ele observa esse contexto. E uhum. aí a gente entra nesse terceiro nível da Trindade, que é, né? Como você disse. Agora, Clérice, você também trouxe a questão do movimento da vida, das leis universais. E antes de te conhecer, eu tateava elas através da natureza. Eu percebia o movimento da natureza, e foi assim que a gente se conheceu no papo lá na coordenação, comentando com você. Ah, Clérice, eu entrei em contato com a natureza, eu senti a árvore, e ela trouxe o aprendizado. Eu vivenciei uma experiência com a água, ela trouxe algo para mim, uma intuição, algo novo, uma reflexão. E aí comecei a tatear, quando a gente começou a caminhar junto com a Fundação Ocidente, que ela traz esse essa ciência do autoconhecimento de forma correta, de clara, existe uma clareza. E foi Uhum. aí que eu me identifiquei com a Fundação. E hoje eu sou voluntário também. Então, a partir desse tatear das leis universais, a gente começou a compreender o que são essas leis. E é exatamente Uhum. esse movimento da natureza em nós mesmos. E as relações são fruto disso. As relações revelam esse movimento. Nada mais é do que o movimento da natureza também. A gente caminha na rua e aí acontece um fenômeno, uma relação, e nos gera algo, seja bom ou ruim. O que é isso? Muitos dizem que é sincronicidade, muitos dizem que é questão do universo. Sim, é tudo isso. E isso se resume a leis da natureza. E elas representam a mesma coisa em qualquer lugar do universo. Elas são imutáveis, de fato. E aí eu queria ouvir de você um pouco, você falar como é que funciona esse movimento da vida no homem e do homem na vida, das leis trazendo para o ser humano, para a humanidade, essa dialética, as leis para a humanidade e a humanidade, como é que ela lida com as leis. E, se possível, a gente ousar um pouco mais, Clérison, e trazer, contextualizar ao que a gente vive hoje, essa pandemia. Será que a gente pode contextualizar com essa pandemia atual? Será que isso não seria algum movimento das leis nos incentivando? E ainda deixa uma provocação para todos vocês que estão nos assistindo. Vocês estão mais inteligentes com a pandemia ou sem? A pandemia nos tornou mais inteligentes ou não? Eu deixo uma provocação, na verdade. A palavra é sua de novo aí, meu caro, e jogue duro aí. Me conte. Ok, queridão. Sem dúvida, se inteligência é uma capacidade dos organismos, não só humanos, de se adaptarem e se organizarem,
E o ser humano, como ser autoconsciente que é, então a inteligência nele é a sua capacidade de se auto-perceber, se adaptar para ser criativo, ou seja, lidar de forma nova com as coisas. Sem dúvida, a pandemia, né, esse distanciamento e ou isolamento social, foi um verdadeiro convite a entrarmos, como eu tenho dito, nas nossas próprias cavernas novamente, seja das nossas casas, mas principalmente nas nossas cavernas, nossos abismos interiores. E nós nos sentimos inevitavelmente mais mobilizados, agitados, angustiados, ansiosos, em função do pouco investimento em autoconhecimento, né? Então, a carência de plenitude é uma carência de autoconhecimento que é próprio isolamento ou esse adentrar, né, nos seus próprios abismos, né, estar em suas cavernas novamente, né, estar com aquelas pessoas que às vezes eu só queria ver uma vez por dia, estar com meus familiares, aqueles que eu mais tenho afinidade ou não, estar mais, né, na minha solitude, ou aprender a solitude, no caso, tudo isso foi um verdadeiro convite para a gente aprender, de fato, a ser inteligente, a se adaptar, mas não antes de se auto-perceber, para lidar de forma nova agora. Então, com certeza, muitos aprenderam, né, estrategicamente, a uma mudança de hábitos, né? Viviam e conviviam em certos ambientes, final de semana era sempre o foco, não era segunda, terça, sexta, era só até sexta-feira à noite em diante era o foco, e agora, inevitavelmente, né, aprenderam que existe vida em casa, existe vida na relação com o parceiro, a parceira, o amigo, o irmão, o pai, a mãe, o filho, existe vida em outras estratégias, existe vida em cozinhar, existe vida, no caso, entende? Ou seja, existem outras maneiras de se adaptar e saber viver, que não só entendendo a vida como uma festa de prazeres e satisfações sem fins. Que aí é a noção ilusória, dônica, que a vida só é prazer, né? Isso nos dá uma felicidade, mas sempre efêmera, transitória, porque a felicidade mais duradoura é aquela que tem a ver com o sentido de vida, com o significado. E nesse sentido, Breno, o valor do autoconhecimento está no sentido, né? Porque é o autoconhecimento que nos conecta verdadeiramente, né? Mas isso iniciou com a meditação, nos dá noção de presença, que nos favorece expandir a consciência e, por conseguinte, pelo autoconhecimento nos liberta. Então, o autoconhecimento, esse estado, essa experiência de autoconhecimento, de autoconhecer, no caso, de pensar sem pensamento, de profunda integração, que também começou lá, tá vendo, com a inteligência, usando para se auto-observar e se integrar com aquilo que sente, e aí só ver depois que está liberto né, pela sua própria conduta, a sua atitude, a sua fluidez no viver, né, o seu flow altera significativamente. Então, o valor do autoconhecimento está nesse sentido, né? Por exemplo, qual é o sentido de estar mais em casa? Qual é o sentido da pandemia? Qual é o sentido, entende? A gente vai descobrir esse sentido, né, ainda que pelo diálogo, como você colocava, nas relações com amigos, colegas e tal, mas o sentido a gente vai buscar dentro. Qual é o sentido dessa dor? Qual o sentido de tanta ansiedade? Qual o sentido de tanta angústia? Qual é o sentido de que eu tenho que sair? Qual o sentido que eu tenho que ir, tá vendo? Então a gente foi colocando em xeque certos sentidos, no caso, né? E se dando conta que aqueles sentidos, no fundo eram direções, né? Velocidades às vezes maiores que eu dava, mas pouco valor existia naquilo, né? O valor que eu dava, eu vou me dar conta que ele não era tão valoroso. Tá vendo? Então o sentido vai ampliando, o sentido vai se lapidando, eu vou desbastando, eu vou desnudando essa noção de sentido do viver. Prefiro a palavra sentido a propósito, mas elas estão interrelacionadas, na verdade. Sentido aonde eu quero chegar, em termos como ter uma visão espiritualista da vida, inevitavelmente, ainda que eu não tenha religião, sou muito religioso, Breno, e você também. Então eu concebo que o sentido maior é Deus. Mas não entendo que Deus está lá, nem aqui, nem acolá. Somos deuses, né? Então o sentido maior é conceber que eu sou um Deus se autoconhecendo. Eu sou uma santo ou uma santa, né, se autoconhecendo. Então esse é o sentido maior. E quanto mais eu me conecto, né, com essa dimensão espiritual que você fala, mais inevitavelmente eu vou realizar esse sentido lá fora. Aí você vê bem
né, a logoterapia, trazendo, né, que os meus valores vivenciais, né, relacionais, meus valores criativos, meus valores atitudinais são realizados no meu posicionamento na vida, né? Então eu vou realizar o sentido lá fora, mas eu entendo que o sentido sim está dentro, tá vendo? Porque eu preciso me conectar. Quem participa da saga de mim mesmo, né, que é aquela dinâmica, aquele workshop que a gente faz para trabalhar medo, culpa e Uhum. apego, tem uma grande oportunidade de diferenciar velocidade, direção e Uhum. sentido, né? E se dar conta que vive a vida correndo muito, às vezes estabelecendo certas direções, mas não sabe verdadeiramente qual é o sentido. Ainda que esse sentido a gente vai descobrindo passo a passo, mas a meditação, o autoconhecimento principalmente, ele realmente, porque ele nos dá essa noção real maior de sentido do viver, né? De real propósito do viver. Entende? Como saber qual é o meu propósito? Autoconhecimento. Entende? Porque em vez de ficar focado, hoje a gente ouve muito, faça isso, faça aquilo, descubra seu propósito, sim, mas como é essa mágica aí? A mágica está no autoconhecimento, né? É mais do que na meditação. É o que o autoconhecimento nos dá, essa noção de liberdade. E, por conseguinte, agora eu posso discernir, distinguir, diferenciar o caminho a seguir, entende? Então, essa noção de sentido, ainda que possa ser revisada, nada mais é do que essa integração do ser humano com sua natureza interna, né? Ou seja, da sua natureza interna com a externa, que é isso que você falava das leis, né? Na Fundação Ocidente, a gente fomenta muito esse estudo e desenvolvimento das leis da natureza. Os estoicistas já faziam isso, né? Dizer, olha, a Fundação diz assim, existe um movimento da vida na gente e um movimento da gente na vida. Eu não tenho controle, os estoicistas dizem assim, eu não tenho controle de tudo, eu tenho que conceber que a pandemia chegou, e aí, eu vou fazer o quê? Não tenho, nós não temos controle sobre isso. Então, isso é a vida. Ela dizia, o estoicismo diz assim, é o grande logos. Tá vendo? O imutabilismo diz assim, são as leis da natureza imutáveis, elas têm uma razão, a lei de necessidade, a lei de afinidade, a lei de igualdade, a lei de fraternidade, elas têm uma razão de ser, a lei de evolução. O planeta está se aproximando, está evoluindo, então é convidado uma nova humanidade, uma nova revisão desse ser que aqui está em particular. Então, se eu não tenho controle de tudo, eu tenho que aprender a aceitar o movimento da vida da gente. Então, quando eu me irrito porque você Isso. fez algo, não foi nem eu porque quis irritar, estava tão bom, Breno, estava show de bola, mas agora vem você e faz isso, me irritou, acabou meu dia. Não, entende? Não é assim muito, acabou meu dia, estava muito legal. Mas aí é que está. Essa é a grande oportunidade do autoconhecimento. Mas eu já sei que, como você dizia, eu já sei que eu sou nervoso, você já sabe como eu era, Breno. Então agora não venha não, pô, você já me conhece. Poxa, se você já me conhece e eu estou irritado, então você não está me conhecendo. Você não me conhecia tão bem. Então, ou seja, o fato é que eu preciso dar conta desse ser que aflora, entende? Vou melhorar, desse Uhum. sendo que aflora. Esse sendo, porque eu sou um ser sendo, tá vendo? E esse ser que somos, em Uhum. essência, sendo, no caso, vai ser na ação, né, com suas idiosincrasias, suas maneiras de sentir, pensar, agir. Então, aprender a se encher, que é o meu movimento na vida, e aprender a se esvaziar, silenciar, que é me integrar com o movimento da vida em mim, entende? Porque ela sempre está aí, em mim, em você, em tudo. Né? Isso é a nossa sabedoria, saber se encher, saber se esvaziar, saber se integrar e se entregar em prol de uma obra, de um trabalho, entende? Essas duas coisas, né? Quem não se integra à força, se entrega à força, tá vendo? Não só se entrega porque não se integrou, mas se entrega por reconhecer que se integrou e agora vai se entregar em prol dessa obra, em prol desse trabalho. Então, a vida tudo é aprendizado, tudo é bem, entende? No universo, tudo é uma possibilidade de nos reconfigurar, como se está na moda hoje dizer, né? Criar uma versão de si mesmo. Entenda que a gente já é uma maior versão, só não sabe qual é essa versão ainda. Então vamos melhorar as ditas versões, né? Porque versão se acaba, mas existe algo maior que a gente precisa, Uhum. né, tomar consciência em nós, de fato, que somos tal qual somos. Que é essa dimensão das possibilidades, das potencialidades, essa dimensão do maior, que é o do sentido, de fato, de viver. Esse é o valor do autoconhecimento, nos dá mais sentido de vida.
Uma pessoa que tem prima pelo autoconhecimento, nada, absolutamente nada que ela faz é algo de pouco valor. Seja no profissional, seja no familiar, seja nas relações com amigos, seja com a formiga, seja com aonde for, tudo tem sentido, tem riqueza, tem significação, Tem entende? sentido. De fato, por causa do autoconhecimento, tá vendo? Esse é o valor do autoconhecimento. Eles não dão um olhar, sabe aquele estado, como diz o metabolismo, assim, o estado de eterno ressurgimento, perpetuando o amor, também espalhando o amor Bem, e perpetuando a verdade. amor e perpetuando a verdade. Tá É vendo? Para verdade. isso, eu preciso estar nesse estado de eterno ressurgimento, ó, de se ressurgindo, eterno. Entende? De ser virtuoso, é ter vontade de viver somente morrendo momento a momento. Ninguém quer morrer, mas autoconhecimento é isso. E ninguém sai, nenhum de nós saiu da ignorância, foi para a consciência, tá? Para o conhecimento, melhor dizendo. Eu busco o saber, né? Eu me dou conta da minha ignorância, isso é o conhecimento. Mas eu quero chegar à minha plenitude maior, que é a autorrealização. Para isso, entre o saber e o ser, que é o meu ser, se fazer, se tornar, tem o sentir, como você bem colocava mais cedo. Tá vendo? Saber, sentir e ser. E o sentir está o autoconhecimento. É o meio para algo maior, para nossa expressar nosso maior valor, nosso maior tesouro, como diz lá no Oráculo de Delfos, né? Que a gente ainda não reconhece, não tem essa noção. E o autoconhecimento nos dá. Show de bola! Uhum. Então, meu caro, estamos nos últimos minutos. Legal, Temos Breno. 3 minutinhos agora. Daremos as nossas considerações finais, tá? Fica à vontade aí para dar suas considerações finais, meu caro. Breno, eu estou com um projeto novo, né? Com a questão, como você bem falou, né? Esse período de isolamento, de pandemia, também me deu uma ativada, né? Um empurrão para me apropriar mais das mídias sociais, né? São 22 anos como professor universitário, mais como psicólogo clínico, e também realizando trabalhos com workshops, né? A saga de mim mesmo, regiões de praia, regiões de montanha, né? Fazendo trabalhos de caminhada, levando grupos, homens e mulheres, e assim vai. Pois bem, mas agora eu vou enveredar um pouco, estou enveredando um pouco mais nas mídias sociais, Breno. Então, aqueles que queiram começar a ver um pouquinho os primeiros passos, né? Vai ter mídias, vai ter muito mais mídias que ainda não foram colocadas lá no meu canal do YouTube. Aqueles que quiserem já se apropriar um pouquinho e aprofundar dentro dessa temática do autoconhecimento, da meditação e da consciência, é só ir lá no canal do YouTube ou mesmo nos acompanhar aí pelo Instagram, Clérison Torres. Eu acho que é uma grande oportunidade. Mas logo, logo vai ter vários videozinhos pequenos, né? Sempre com um tema assim. Eu já falei de autoconhecimento e alquimia, autoconhecimento superando conflitos pelo autoconhecimento, superando a procrastinação pelo autoconhecimento, autoconhecimento e virtudes, ou seja, eu estou trabalhando vários temas aí, vão estar lá no canal, né, no canal do YouTube, então aqueles que assim quiserem conhecer, é só ir lá, tá certo? Agradecer a você pelo convite, agradecer a Show de todos bola. aí, né, que nos convidaram ou que participaram também com a gente, em particular. Eu vi aqui que tinha alunos também, amigos, né? Em suma, o canal lá do YouTube mesmo, de fato, tá certo? Clérison Torres. Viu, queridão? Então, Valeu, meu caro. gratidão mais uma vez e fico à disposição para outra oportunidade. Vamos ter que fazer, viu? O pessoal fez perguntas aqui sobre pensar sem pensamento, sobre Vitor Frank, sentido de vida, sobre pensar flexível. Então a gente vai ter que fazer uma live falando sobre isso, viu? Eu vou te convidar novamente, ou você me convida, tá certo? Vamos dar um Ok, queridão. tempinho, porque é um compromisso assumido, né, com a mídia, com o pessoal. E, pessoal, eu vou compartilhar o Instagram de Clérison no meu, e eu estou fomentando também aí esses trabalhos dele. Então, só é colar com ele lá,